Na minha vez, ele abusou de mim. Enfiou a mão nas minhas partes íntimas, dentro da igreja, dentro do templo. Irmãos, acompanhem comigo o testemunho das 4 vítimas do pastor monstro. Muito forte. Se tiver crianças perto de você, não deixe assistir. Era assim, enquanto um ia tendo aula, o outro ficava prestando atenção para aprender a explicação do outro. E nesse dia, eu tive 2 aulas. Nesse dia, ele me deixou por último. Ele que dava aula, no caso? Ele que ensinava a gente. Aí, nesse dia, ele foi mandando as crianças ir brincar lá fora. E eu fui ficando por último. Na minha vez, ele abusou de mim. Enfiou a mão nas minhas partes íntimas, dentro da igreja, dentro do templo. Então, ao contrário da outra, no caso que não né, ficou desacordo no teu caso, você realmente sofreu Sim, ele foi e botou a mão dentro na minha calcinha e botou a mão nas minhas partes íntimas. Caramba, cara. Isso dentro da igreja, no caso? Dentro do templo. Meu pai. Não tá, irmão. Dentro do templo. E ele mandou eu ficar quieta, tá? Não vou entrar em detalhe que é pesado. E depois eu falei, para, tio. Tio, para. A minha mãe me ensinou que ninguém pode mexer aí. Foi o que eu falei pra ele. Meu Deus do céu. Aí ele, fica quietinho que eu não vou te machucar. E eu, para, tio. E depois, né, fiquei quieta. Quando ele parou, ele falou, se contar pra alguém, tu vai se arrepender. Meu Deus. Aí eu escondi, não falei pra minha família, não falei pra ninguém. Aí no outro dia, no mesmo dia eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não quero mais ir pra aula de bateria. Ela, você vai. Aí eu voltei no dia seguinte, só que aí eu pedi uma vizinha pra cortar uma calça comprida e fazer de bermuda pra mim ir. Aí eu fui no outro dia. Aí quando ele me viu, tô resumindo, que a história é longa. Não, Quando pode ficar à vontade aí. Abre seu coração, fala o que você sentia. Aí quando ele viu, né, a vizinha cortou e tal. Aí no dia seguinte eu fui, né, à noite. Aí quando ele viu, ele foi e falou, Daniele, volta pra casa e coloca uma saia, você vai ser a última mesmo. Aí eu fui pra casa, chorei lá na beira do rio, tinha um valão, né, tem ainda lá na esquina de casa. Aí fiquei lá chorando, triste. Aí me acalmei, fui pra casa e falei pra minha mãe, eu não volto mais lá, e não voltei. Caramba. Não voltei mais. No caso, pra igreja? Não, pra aula de bateria. Pra aula de bateria. Na igreja. Mas continuou frequentando? Sim, porque minha mãe era de lá, meus irmãos, fomos criados lá desde pequeno. Gente, que E loucura. eu não tinha como contar isso pra minha mãe. Minha mãe tem 8 filhos, tinha irmãos pequenos. Ele falou que eu ia me arrepender. Na minha cabeça, ele ia fazer a covardia com meu pai, meus irmãos. Ele sabia como atingir o psicológico das pessoas, essa é a verdade. Uma pergunta para eu entender o contexto todo. Todas as meninas que estão aqui, que estão dando esse depoimento, mesma igreja e mesmo pastor, só pra galera de casa entender. Só que existem muitas meninas que chamam elas no privado, falam com elas e não tem coragem de... Ainda assim, mesmo sabendo que existe um grupo, não tem coragem de se manifestarem. Imagino. Porque se sente coagida. Se sente... Não estão ouvindo? No chat a galera tá reclamando isso? Ah, no caso dela, é porque o microfone tem que puxar. Isso, pode puxar ele pra você. Pode puxar, não tem problema não. Ele vai até você, isso pode aí. Puxar ele até. Tá bom. Tá, não tem problema não, pode Tá ficar à bom. vontade. É porque, gente, infelizmente ela, né, é uma situação que ela não tá ali confortável pra falar. Então, meio que a gente tende a aprender a voz mesmo, né? É natural. Eu fico mal quando eu falo isso, imagino. eu tô me contendo pra não chorar, porque isso me trouxe muito mal. Eu com 14 anos, eu tive depressão. Imagino. Eu já tomava até remédio, a pressão alta, com 14 anos, depois disso, né? E me ferrou a minha vida. Me trouxe muitos problemas. Os meus pais não sabiam por que eu vivia pelos cantos chorando. Eu apanhei do meu pai. Meu Deus. Agora eu vou te dar motivo para chorar. Porque eu tava chorando e não sabia o porquê. E forçar você a ir pra igreja, né? Queria que você fosse pra igreja, não é isso? Não, assim, eu ia porque eu gostava de ir pra igreja. Deus não tem nada a ver com a atitude dele, dessa pessoa, entendeu? Assim, eu tive depressão e tal, e isso mexeu muito comigo. Uma menina, 14 anos, já tomando remédio de pressão. Meu Deus. Vivia pelos cantos chorando, entendeu? Aí meu pai me batia. Ah, você agora tem motivo pra chorar, tá chorando à toa. Você vai estar chorando por quê? Eu não podia falar o porquê.
E seu pai fazia parte também da mesma igreja? Não. Seu pai não era evangélico, no caso? Não, só minha mãe e meus irmãos que iam, e eu, né? E aí mesmo você chegou a denunciar, falou pro seu pai? Não falei pra ninguém. Ah, você não contou pra ninguém? Então. Não, guardei isso durante muitos anos. Meu Deus. Caramba. E hoje tá quantos anos, desculpa? 39. 39. Então já se passaram... Eu tinha 13. 13 anos, já se passaram bastante tempo. E até hoje você chora como se fosse ontem. Gente, que loucura, né, cara? Só sabe quem passa. A dor na alma. Eu não queria estar chorando. Pode falar, Vivi. Não tem mas problema. eu não consigo me conter quando eu falo nisso. É inevitável. Não, imagina. Porque assim, a gente às vezes em casa... Tem muita gente que acha que é besteira, é frescura. Mas tu não vê, não. Quantos anos já se passaram aí? Inclusive, depois disso, na época, eu quando tinha 13 anos ainda, eu contei para 2 pessoas da igreja não acreditaram em mim. Caramba. Essa é a minha dor. Porque na época ninguém acreditou em mim. Você, fulano, fez isso, mentira. E riu. Aí depois, conforme eu fui crescendo, eu fui me revoltando, que isso preso, e eu sempre falei para minha mãe, um dia eu vou resolver isso, o meu sonho é resolver isso. Meu Deus do céu. E agora chegou o momento, mesmo que tenha prescrito, mas eu quero contar para o mundo o que aconteceu comigo, para que as crianças de hoje não passem o que eu passei ontem, para que as crianças de hoje não venham sofrer o que eu sofri, o que eu sofro até hoje pela atitude de um monstro, que para mim foi uma monstruosidade que ele fez comigo e com muitas outras. E no seu caso ele chegou a fazer outras vezes, não? Não, foi só uma vez, porque eu não dei oportunidade. Eu fui na segunda aula, eu fui de bermuda, ele mandou voltar e botar uma saia. Tá esperando até hoje eu voltar de saia. Meu Deus. Porque eu não voltei até hoje. Não, e muita gente não tem, tu vê, uma vez, né? Muita gente vai minimizar isso. Ah, foi uma vez. Cara, uma vez estraga a vida da criança pro resto da vida. Se viver 100 anos, você vai lembrar disso. E aí entra o Instituto, né? Pra dar essa força aí psicológica, essa... né? Que depender do governo, eu só falo do governo, cara. Eu fico revoltado, mas enfim, vamos seguir as perguntas aqui, senão daqui a pouco quem vai ser cancelado sou eu, né? Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Mas enfim, cara. Então, nesse caso também é o mesmo cara. O que falta mais, gente, pra poder provar que pô, já foi? O que acontece? Tanto ela... Existe um caso de um rapaz que ele não pôde estar aqui. Esse rapaz, ele foi levado... Todo mundo riu, cara, no depoimento dele. Os policiais riram, a promotora, todo mundo, e com nojo. Uhum. Ele chegou ao ponto de colocar uma roupa íntima feminina e levar o menino para ele ter relação com a esposa dele. O cara é um doente, então. É um doente. A grande verdade é um ciclo, como eu sempre falo. Repetições. Ele foi vítima de violência. E ele replica isso. Isso é uma coisa que foi falada pela própria família. Existem áudios da própria família relatando que ele foi vítima de abuso. Como naquele caso também de um caso bem conhecido aqui da Zona Oeste. Da Zona Oeste. Zona Oeste do Rio, gente. Você que tá em outro lugar. Também foi replicado com situações sendo replicadas de abuso. Isso é muito recorrente, né, cara? Pelo que eu vejo. E aí dentro das igrejas não é falado, não pode ser tocado nesse assunto, porque dá ruim, né? Não pode falar, esse vídeo de liderança, então, aí que... E aí você vê, o cara fazia barbaridades. Ele pegava os meninos, levava os meninos para dentro da casa dele, para ter relação com a própria esposa, ele ficava observando e colocava a roupa íntima da mulher, até para ele poder... Agora, posso te fazer uma pergunta? Eu sei que você não é psicólogo, é advogado, mas assim, fazer uma pergunta, cara, de leigo mesmo. Será que isso, assim, porque tu vê, se o cara tivesse, né, uma vivência dessa aí, né, o rapaz botar roupa íntima feminina, a esposa... Ele colocava, tipo, pro rapaz poder ter alguma coisa com ele, mas acho que o rapaz não teve com ele, mas ele forçou que o rapaz estivesse com a esposa dele. Então, mas aí que vem minha pergunta. Isso, obviamente, vem de um pastor, uma liderança espiritual, né? Onde já se causa todo o estranhamento, né? Porque geralmente não viveria isso. Mas o que, assim, não haveria crime, né? Vou falar agora judicialmente. Haveria crime,
O crime tá em ele ter isso com o menor de idade, é isso? Pedofilia. No caso dele, da idade que ele teve, a grande verdade é que ele tinha menor de 14 anos, era só o toque. Ele tocava, que é estupro. Só teve caso de penetração após os 15 anos. E aí eu não vou falar nada aqui, vou deixar que a pessoa depois fale, e aí você... Ainda bem que você está sentado. Caramba, cara, isso, mano, é um negócio louco, assim, tipo, enfim. Ai, não vou dar nem minha opinião, mas assim, eu pergunto porque, tipo, é um lance... É desconfortável, é tão desconfortável. Não, e eu falo que é um negócio psicológico, porque se o cara... Ele podia fazer isso, mesmo ele sendo pastor, que se dane lá a parte dele lá com Deus e ele resolva com Deus. Vira. Mas aí ele tem que botar menor no meio do negócio. Aí só uma psicóloga aqui pra falar com a gente. E se isso é um perfil, então, no caso, é uma doença, é uma... Nós podemos marcar com a psicóloga do Instituto, dá para poder falar, darmos continuidade a isso e talharmos sobre esse perfil. Isso aí é uma boa, até uma boa para nós. Porque, tinha que ter alguém um profissional dessa área, para dar porque judicialmente, né, juridicamente, vocês que são do direito, né, teoricamente, se ele faz isso com maior de idade, ele ia ter o problema dele com Deus, mas aí é o problema dele. Ele que se resolva. Né? E a esposa dele lá, a roupa que ele quer vestir, enfim, o demônio que tá lá no corpo dele, que se resolva pra lá. Mas quando envolve menor de idade, cara, é um negócio... Um bagulho doido. Que no caso dela, 13 anos de idade, cara. Um negócio maluco. 13, 8. Foi no caso dela, 13. Da Karen foi 8. E daí você vai... cara, você vai ouvir muita coisa aqui ainda. Só tá na segunda. Será que eu vou conseguir até o final dessa? Vamos parar antes, não, que Deus do céu, mano. Eu vou te falar um negócio, é muito constrangedor falar, e até você vai vendo que você se mexe muito. Também. Pô, dá raiva, cara. A gente vai se mexendo o tempo todo. No meu caso é raiva mesmo que dá, então. Entendeu? Vou te falar, é um negócio louco, entendeu? Mas enfim, ainda mais quando é criança, né, cara? Quando é criança é um negócio... Eu sou pai, você... Não, meu Deus do céu... Enfim, vai lá, segue aí, vai, deixa a Varô aqui dar seu depoimento, fica à vontade, fala o que você achar melhor aí, que a gente vai indignando, a gente vai meio que se revoltando. Tem muita coisa. Mas enfim, fala aí, fica à vontade. Teve um dia que eu abri meu portão, né, saí na calçada, aí tinha uma pessoa, pastora, por mim, que não sei o quê, aquilo me deu um ódio, me deu uma revolta, eu comecei a gritar na rua. Pastor é o caramba. Só que eu não falei caramba. Já falou palavrão, né? Esse é pastor do do coisa ruim. Aí eu botei ele no chão, falei muita coisa pra ele, esculachei ele. Eu abri meu coração, eu falei tudo que estava preso há anos na minha vida, na minha mente, no meu coração. Falei tudo pra ele, xinguei ele de tudo quanto é nome e botei pra fora. Aí depois disso, ele começou a rir da minha cara. Ele vinha passando com um carrinho de mão. Ele riu muito da minha cara. Quando ele me vê, ele fica assim, ó. Balança a cabeça assim e ri. Até hoje ele faz isso. Debocha muito de mim. Sempre foi assim. Meu Deus. Aí depois disso, que eu falei pra ele tudo que eu sentia, eu comecei a explanar pra todo mundo. O que ele tinha feito comigo, quem era ele. Eu falei pra todo mundo. Ninguém nunca acreditou em mim, ninguém nunca me levou a sério. O bairro todo, o pessoal da igreja, ninguém nunca acreditou em mim. Aí depois desse dia que eu xinguei ele, que eu confrontei ele pelo que ele fez comigo, toda vez que ele passava por mim, ele escarrava no chão. Meu Deus. E ria da minha cara. Cara doente. Ele escarrava e ria da minha cara. E teve uma vez que aí, depois de xinguei ele de novo, tal, toda vez que eu batia de frente com ele, eu encarava ele. Encarava mesmo, verbalmente, né? Uhum. Aí uma vez ele falou, se você não parar com isso, isso não vai acabar bem. Fica quieta, para de ficar me ofendendo. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele me ameaçou que eu tinha que parar de atacar ele. Mas te ameaçou assim? Assim, me ameaçou assim, dizendo que não ia acabar bem. O que ele ia fazer comigo? Ah, sim. Ele tentar contra a sua vida mesmo. Ele falou assim, que eu tinha que parar de ficar espalhando, né? De ofender ele, que senão não ia acabar bem. Meu Deus. Aí, com o passar do tempo, eu parei. Porque não estava dando resultado eu falar. Mas eu falava para os outros na intenção de alguém me socorrer, de alguém me ouvir, mas ninguém nunca me ouviu. Nunca tive voz, nunca fui levada a sério pelo que ele fez comigo. Imagina. Mas agora tá tendo voz. Agora sim. E como é que você conheceu isso tudo? Foi a Natália que conheceu
E me convenceu. Ah, porque você também não queria, né? Mesmo... Não, eu queria, sempre sonhei em resolver. Mas eu ficou tinha com medo. medo de não dar em nada. Na verdade, meio que não conhecia o instituto, então não tinha Não. confiança. Não. Entendi. E e até foi muitas vezes tentando, relutando. Aí até que um dia ele foi lá, fizeram uma reunião, ele e a Natália. Aí ele me convenceu, eu senti firmeza nele, no G. Anderson. Falei, então vou entrar com vocês, porque era meu sonho resolver isso. Era meu sonho, tô me libertando já. Eu creio que depois de hoje eu vou ser uma nova Daniele. Amém. Amém. Eu creio que depois de todo mundo ouvir minha história, eu vou mudar meu interior. Vai me trazer uma cura espiritual. Amém. E esses Do vídeos... luto pra luta. E esses vídeos agora que a galera tá... Que eu vi ali, me mandou um link do Instagram, eu vi que já tem uma galera também denunciando, e é tudo é o mesmo cara, Jansen? Caramba, cara, então... O que falta pra prender o cara? O que acontece é o seguinte, existem Eu duas pessoas... quero ver o cara preso agora. Existem duas pessoas que têm a única condição de poder... Uma delas vai falar agora, logo após a Dani, né? E é revoltante demais. Quando ela chegar, eu vou deixar ela falar. São as únicas pessoas hoje que saíram da contemporaneidade, que hoje elas têm entre 26, 25, 26 anos, então a lei consegue alcançá-las e é onde continua o processo contra eles. Não prescreve, Não prescreveu nesse Entendi. contexto deles, no caso. Entendi. Tá? Ainda tem outros agravantes aí se ela quiser falar, ela vai falar, vai abrir. Eu vou te falar um negócio, está sendo libertador para essas meninas. Só eu sei como cada uma delas chegaram no escritório e o tempo que as pessoas falam assim, poxa, é muito maneiro, eu quero fazer parte de um instituto. Quantas e quantas vezes nós sentamos e aí nós estávamos acompanhando, até mesmo a Luana que vai chegar agora poder falar conosco, às vezes eu sempre acompanho pelo Instagram, aí botava alguma coisa e falei, como é que você tá? E eu sempre falava isso, eu sempre acompanhava de perto, assim, porque é justamente isso, cara, E às vezes eu falo que às vezes eu tenho até que frear muitas das vezes com relação a isso, porque eu me envolvo na situação de tal forma de buscar justiça. Imagino. E eu vejo um comportamento, por exemplo, a tristeza, como está a da Dani hoje, eu tenho certeza que vai ser libertador isso para ela hoje. Mas eu vejo a dor dessas pessoas, sabe? Uhum. E aquilo que a gente sempre fala, que nós aprendemos, amarás o Senhor Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é? Uhum. E onde elas viram a dor, onde surgiu a dor, não passou em branco. Eu boto desse jeito e vou falar no contexto religioso. Deus colocou pessoas para poder ajudar ela do mesmo segmento, para que pudesse mostrar para ela que, olha, eu não abandonei vocês. As escolhas dele, que ele fez, não condizem com o meu caráter, com quem eu sou. Sabe? É mais ou menos assim. Então, para elas hoje, eu vejo isso como um instituto fazendo justiça para elas sabe? E falando para assim, como se Deus estivesse falando assim, eu não tenho nada a ver com isso, por isso que eu estou ajudando vocês. Foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Amém. Amém. E tinha mais uma coisa que eu queria falar. Pode ficar à vontade. Sem querer interromper. Não, fica à vontade. Aqui o depoimento de vocês aqui que é o mais importante. Pode ficar à vontade. Pra você ter ideia, ele falava, não, mais 2 horas, pelo que eu tô vendo, vai ultrapassar. Não, aqui a gente... E depois de cast aqui de 5 horas já, a Andréa Fonte já bateu todos os recordes aqui. Nossa, já veio 2 vezes, a gente fez 4 horas e meia, depois mais 3 horas. Então pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Brincadeira. Depois de alguns anos, muitos anos, eu conversei com a irmã dele. Falei o que aconteceu. Ela chorou junto comigo e falou que acreditava em mim. Chorou junto comigo, mas falou assim, Dani, deixa quieto. Deixa quieto porque ele é perigoso. Ele tem quem faça por ele. A irmã dele falou isso pra mim. Caramba. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, deixa quieto. Mas depois, com o passar dos anos e tal, sempre a indignação e tal, e recentemente, com essa história vindo à tona, nós estamos sendo defamadas no bairro. Somos mentirosas. E agora surgiu um assunto que minha mãe me trocou por cesta básica. Meu Deus. Que a minha mãe sabia e eu fui trocada por Foi cesta básica. Foi o áudio que vocês enviaram, né? Caramba. Eu fui trocada por cesta básica. A outra menina, a mãe sabia e
ficou quieto por moradia, outro... cada uma estão inventando uma história. Tem uma que... Coisas que ele fazia para poder, tipo, eu como pastor vou ajudar a comunidade, vou ajudar o bairro onde eu moro e vou fazer isso. Só que tudo aquilo que ele... as coisas que ele fazia praticamente já era segundo as intenções, caso acontecesse alguma coisa futura, sabe? Uhum. Então ele tinha uma moeda de troca para ele poder falar assim, eles estão fazendo isso por conta disso. Sim. E isso se propagou. E estão difamando as meninas. Mas quem é essas pessoas que... Você ouve isso na rua lá, não? Foi parente dele que falou. Eu tenho como provar. Foi parente dele. Mas eles atacam, tipo, rede social? Como é que isso chega até vocês? Conversou com uma pessoa e a conversa chegou até mim. Então ele anda no boca a boca, então? Isso, no boca a boca. Entendi. E a minha mãe não sabia o que ele fez comigo. Meu pai morreu sem saber o que ele fez comigo. Nossa. E sua mãe era assistida pela igreja, no caso, mesmo? Tipo... Às vezes, porque minha mãe tinha 8 filhos. Às vezes a igreja ajudava, mas não era sempre. E minha mãe jamais ia fazer isso. Não, e o que é obrigação da igreja? Não tem... Minha mãe jamais. Tem nada de legal nisso. Normal, não. Não, tipo, a igreja tá... A igreja exerce. Inclusive não paga imposto pra isso. Os órfãos... O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, amparai os órfãos e as viúvas. Exatamente. Aí agora, eu quero que eles provem isso. Porque se eles estão alegando que a minha mãe sabia, então minha mãe era criminosa e trocava a filha dela. Só que com esse áudio que eles passam, existe um problema muito sério. Com esse áudio que eles passam, quem enviou esse áudio deu a certeza de que sabia de tudo que estava se passando. É isso aí. Afirmou que eu era abusada. Meu Deus do céu. Então ela está afirmando que sabia que eu fui abusada. Agora, a minha mãe não sabia. A minha mãe foi saber pela boca dos outros. A minha mãe briga comigo até hoje, a minha mãe joga na minha cara. É meu? Por eu ter me calado. Valeu, obrigado. Por ela ter ficado sabendo pela boca dos terceiros. Eu nunca cheguei para minha mãe e falei o que aconteceu comigo. Ela soube pela boca dos outros. Porque eu espalhei para todo mundo, depois de muitos anos, o que ele tinha feito. Caramba. Porque na época eu me calei por medo. Se a pessoa... Ele abusou de mim e falou, se contar para alguém vai se arrepender. Uma criança de 13 anos. Eu era uma criança... 13 anos, mas eu era muito imatura, infantil. As crianças de antigamente não tinha malícia. Era muito inocente. Criado na igreja também. Não? Eu não tinha maldade, eu não tinha malícia. Eu tive medo. Na minha cabeça ele ia fazer uma covardia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. E a gente morava... praticamente era o mesmo quintal. Caramba. Entendeu? Que minha mãe continua comprou até lá família... hoje? Não, a gente mudou de uma rua para outra. Saiu de perto, pelo menos. As pessoas não têm como mudar daquela região ali, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas... É Campo Grande, no caso? Campo Grande. Não, dá o nome. Campo Grande não tá comprometendo em nada. Só mas não pra eu pode entender. falar assim, só o local de Campo Grande? Pode. Pode. Bom, eu não sou juiz, não sou juiz, não sou advogado, não posso. Olha só. Vai, fala aí. Praticamente quando... Pegar uma orientação jurídica, peraí, vai. Vamos fazer o seguinte, Campo Grande... É melhor, porque quando falarmos isso, infelizmente vai ser uma repercussão de pessoas querendo buscar justiça e é melhor que não saibam a localidade e deixar que a justiça faça a justiça. Tá bom. Que não seja feita pelas mãos do homem. Né? Eu não sei aonde é. Até porque é muito importante pra gente. Por trás desse monstro, é assim que eu vou nomenclaturar ele, existem famílias, a família dele, que não tem nada a ver com os atos dele. Sim. Existem pessoas que acoitavam ele por medo. Esse é o histórico que nós sabemos. Então, não adianta a gente pegar e também arrebentar ele, falarmos o nome, falarmos a igreja, falarmos onde que é. Essas pessoas, muitas das vezes, não têm coração também. E vão lá e detonam a família, detonam todo mundo. Mas a família tá detonando a gente. Então, eu sei disso. Só que isso aí é uma conta que eles vão pagar, sabe? O que cabe a gente é buscarmos justiça pela justiça. A família sabe do histórico dele, sabe quem ele é, a família conhece. Eu ouvi dizer que teve casos de abuso também na família dele. Não, Dani, eu tô com você. Agora, eu dava o nome, endereço, CPF, passava até a localização, mas aí a gente tá com o advogado aqui orientando a gente, então vamos no doutor aqui, assim, que é melhor pra nós, entendeu? Mas a vontade, realmente eu te entendo perfeitamente. Eu queria que a família parasse de inventar a história, de denegrir a nossa imagem, de falar coisas que é mentira. A família conhece ele, sabe a índole dele. A família dele me viu pequenininha.
Viu minha mãe pequena, cresceu junto com minha mãe, ele, a família dele. Estudaram junto com minha mãe, sabe? Mas no caso, às vezes, a família que o doutor tá falando também aí, eu paro pra pensar um pouquinho nisso, pode ser coação também, meio que tá coagida a ajudá-lo, né? Eu falei sobre isso no início, né? Uhum. Não, eu digo assim, sobre eles estarem inventando merda. Desculpa, besteira. Não, fica à vontade, escapou. Escapou. Desculpa, gente. Não, mas eu imagino, né, cara, que a família... Só pra, assim, eu sei que dá aquela revolta, mas a família é complicada, ficar do lado de uma pessoa que não é lá do métier e de repente, né, ficar contra o... Não sei se ele lá é o provedor da parada, se ele que banca todo mundo, que ajuda todo mundo, Não tem sei. isso. Às vezes ainda é um líder religioso ele, no caso da continuação. Ainda pastor. tá na frente da igreja, tá na frente da igreja ainda. Tem Então- contato com crianças, ele é o líder, a igreja é dele, ele é o pastor da igreja, o templo é dele. Porque quando se trata de pastor, tem sempre aquela galerinha que tá lá no, né, na lambeção. Então, assim, é complicado. Eu só Complicado. queria isso, que a família parasse de inventar, de caluniar, porque quem está falando, eu vou agir. Eu vou agir. Dá pra processar, né, doutor? Dentro da lei eu vou agir, porque eu tenho como provar o que foi dito. Se a pessoa não quer entrar no rolo, fica neutra, porque tá falando besteira, vai entrar. Porque a minha mãe não sabia que eu fui abusada. A minha mãe jamais permitiria isso. Minha mãe é uma mulher íntegra. Mãe de 8 filhos, ela sempre protegeu todos nós. Aonde ela era uma leoa com a gente. Aonde ela confiou, entregou o filho dela, foi onde aconteceu o que ela mais temia. Meu Deus. Então eu quero respeito, porque eu não tenho culpa de ter sido vítima de um abusador, de um monstro. A minha família não tem culpa, a minha mãe não tem culpa. Eu não contei pra ninguém, por medo, que eu não sabia o que me aguardava se eu falasse. Então hoje, o que acontecer comigo depois disso aqui, sei lá, Agora vai ou acontecer com a nada. minha vai acontecer família, nada. É, agora então, porque, vai. entendeu? É só isso. Não, fica... Deixa eu perguntar, e aí na sua vida agora, tipo, só pra gente ter uma noção, você tá com 39 agora, né? Isso foi aos 13, logicamente isso tá te perseguindo a vida inteira, mas aí, como é que você fez a sua vida? Formou família, tá seguindo? Não, meu primeiro relacionamento foi com 20 anos. Devido ao trauma? Devido ao trauma. Eu tinha pânico de me envolver com alguém. Foi com 19 para 20 anos. Que você... E eu não quero, eu não tenho vontade, eu vivo bem do jeito que eu estou. Então, até hoje... Até hoje. E existe alguma forma de apoiar lá no caso, nesse caso, assim, tem Eu alguém já pra... tive relacionamentos e tal, mas nada sério, não tenho interesse a ter nada sério, a nada... E quando eu vejo pessoas que parecem com ele, eu tenho pânico. Tem uma igreja aí que eu frequentava, mudou o pastor. O pastor, quando eu olho pra ele, eu vejo ele novo. Meu Deus. Eu não entro mais nessa igreja. Minha mãe, vamos lá, vamos lá. Eu, não, mãe. Quando eu olho pra ele, eu vejo o monstro. Hoje tua mãe sabe, né, da situação. Hoje minha mãe sabe. Hoje todo mundo sabe há muito tempo que eu contei, né? Mas depois de adulta. Ah, que doideira, né? Tem muita gente participando conosco aqui Que loucura. no chat Que legal, né? As pessoas estão se manifestando. Tem. Porque a gente lê ali, se der tempo, a gente consegue ler ali alguma... Tem até um que tá perguntando aqui que se ele continua sendo pastor, ela já respondeu que continua sendo pastor. continua sendo pastor, continua lá na frente lá do... Sim. Só Isso. Jesus. Da casa, né? É. E detalhe, né? As pessoas que lá estão não tem nada a ver também com o caráter dele. São Mas não pessoas... acreditam na gente. Porque estão dominadas. Assim como sua mãe um dia esteve por não acreditar quando você falou, e as pessoas que estavam Não, lá... a minha mãe nunca duvidou. As duas pessoas que você comentou Sim, da igreja, que eram né? membro Isso, de frente de oração lá da igreja. Isso aí. As pessoas acreditavam nele, Sim. sabe? Então, assim, existe muito isso. Fulano fez isso com você, é mentira. Fulano? Não acredito, não. Você tá mentindo. E riam. Pra você ter ideia. É por isso que nós estamos falando. Isso foi na época, e inclusive minha mãe há pouco tempo, ela jogou isso na minha cara, que a culpa foi minha, assim, de eu ter escondido dela e ter contado pros outros e ninguém ter agido. Porque se eu tivesse falado pra ela, ela tinha agido. Tinha tomado a... Ela falou que meu erro foi esconder dela.
Mas como é que eu ia chegar pra minha mãe? Eu novinha, tímida, eu era bicho do mato. Eu era bicho do mato. Como é que eu ia chegar pra minha mãe? Mãe, o fulano fez isso e isso. Como é que eu ia falar isso pra minha mãe? E aqui estão as pessoas que tiveram coragem de falar, tá, irmão? Não é, porque o que elas estão fazendo de vir aqui, né? Tem muitas outras aqui, que não têm coragem de falar. É. Tem muitas outras vítimas. Difícil, imagino. Tem conhecida minha que foi vítima da mesma pessoa. Ela me contou, eu contei pra ela o que aconteceu. Ela falou que ele também fez com ela. Deixa eu perguntar. Só que ela não quer. A Dani é mais, acho que é a mais antiga, né? Sim, é mais velha. Não, mais antiga. eu digo no sentido de ter sofrido o abuso, né? Tem mais tempo teu, né? Mais tempo. A idade a gente não revela muito, não, mas eu digo. Não, mais antiga. Mas assim, porque você sofreu uma das primeiras ali. E ele já fazia isso há muitos anos, então. Mas hoje ele é o quê? Hoje ele é um senhor, então, de idade já. Pode dar a idade dele, doutor? Não? De verdade, Eu não sei. Mas aí libera o quê de idade? Uns 60, 50 e pouco. Uns 60 anos. Uns 60. Só que isso já é praticado já há muito tempo. É isso que eu ia falar. O cara vem. Lembra que eu falei com você? O meu maior medo não é esse. Meu maior medo é que ele passava de carro, pegava as crianças nos lugares carentes para poder fazer as festas na igreja. Irmão, quantas crianças... Calcula aí. Vamos botar 40 anos ele na frente da igreja. É essa conta que eu tava bem na minha mente. Vamos botar 30 anos. 30 anos, tá? Se você for calcular 30 anos, for basear isso daí, o tanto de crianças que foram abusadas nessa época, porque não para. O vício, a loucura, a doença, ela é tão pertinente, ela é tão... que isso vai fazer com que ele busque cada vez mais, para saciar o desejo dele. Então, é isso. Aí eu ia chegar nesse ponto aí, para perguntar, então, existe já depoimentos atuais também, de que ele ainda continua praticando. Não chegou depoimentos atuais. O que nós temos até agora, o que nós temos em mãos, que são os mais recentes, foi o da Luana, que é o que está correndo ainda junto ao judiciário, e o da Alexia, que também vai falar conosco também aqui. Então são pessoas que hoje estão se manifestando e graças a Deus o judiciário abraçou toda essa situação e não foi contemporâneo no contexto, né? Ou seja, o tempo não prescreveu Dá pra correr atrás ainda. Dá pra correr atrás, ele tá sendo julgado em cima disso. Então vamos liberar a Dani pra gente ver se a gente consegue ouvir mais gente. Foram duas? Duas. Tem mais 3 ainda. Não é isso? É na minha conta. Mais alguma coisa, Dani, pra falar aí? Não. Tá tranquilo? Então, beleza. Dani, obrigado. Vamos botar a próxima aí pra gente poder ouvir. Agora, doutor, tem a questão também da materialidade, não? De tipo assim, porque quanto tempo passa, não tem mais. Não fuja do microfone. Dá vontade. Não, eu imagino, vocês que vêm aqui dar um depoimento desse forte, né, da situação chata que vocês passaram, e aí tem esse microfone ali na frente, ali pra falar, tem essas câmeras, então assim, relaxa, fica à vontade, abre o coração, pode falar aquilo que você tá sentindo, tá bom? É difícil, é muito difícil falar às vezes. Tudo que eu sofri com ele, né, e sofro até hoje, né, não falo assim que eu não sofro, eu sofro muito, né? O Janderson sabe. No dia que eu conheci o Janderson, eu chorei muito, conversei muito com ele. Eu tenho trauma até hoje também, por conhecer homens e pastores. Eu tenho muito trauma. Não foi, Janderson, quando eu conheci ele. E hoje em dia eu falo a minha história para algumas pessoas que eu sinto vontade de falar. E hoje, né, a gente tá vindo aqui mesmo para expor, né, a verdade, o que aconteceu conosco, né? E agora são mundo, várias. Né? Isso, verdade. O que me aconteceu, na verdade, né, foi de 8 anos de idade até os meus 15 anos de idade. No seu caso foi recorrente, então. Sim. Muito recorrente. Caramba. Foram com 8 anos de idade. Foi a primeira coisa que ele me fez, foi passar a mão no meu corpo, né, e me botar, né, na cama dele e perguntar o que os meus pais faziam na cama. Essa era a verdade. Isso é por isso que o Janderson falou para não deixar os filhos dormirem fora, né, na verdade. Porque isso aconteceu comigo. Então isso foi acontecendo cada vez mais frequente. Além das mãos e assim foi, né, mais pra frente, né. Ele fez várias ameaças comigo mesmo, né. Eu tô nervosa. Não, fica à vontade, relaxa. Fez muitas ameaças em destruir a minha família,
né? Eu tava aqui assistindo, né? E realmente ele faz isso mesmo pra coisar as famílias, porque os meus pais era casado e ele foi idolatrando os meus pais, né? Comprando um carro pro meu pai. Carro? Carro. Caramba. Carro. Conquistando a minha mãe, botando a minha mãe como se fosse tesoureira da igreja, entendeu? Aquela coisa, né? De desenvolver o dinheiro da igreja, as coisas. Foram várias oportunidades. E minha família toda era da igreja também, como a minha avó, minhas primas, né? Todo mundo ali em comunhão, né? Todo mundo junto. E acabou que ele pegou, acho que a mais fraca, não sei, na verdade, né? Que foi eu. Minha família também não era uma família muito presente, né? Por causa disso. Mas foi o que me aconteceu, o relato, né? Dele ter feito isso comigo até os 8 anos de idade. Então, caramba, tá com quantos anos hoje? Tô com 27. 27, então passou aí. Mas você também entrou nessa denúncia agora de há um ano atrás também, né? Entrei. Então, tipo, mas como é que foi esse... Porque você, no teu caso, é diferente das outras, que é recorrente, né? Você sofreu isso continuamente. Mas como é que foi? Tu não chegou a pensar em contar pra sua família? Porque essa deve ser a pergunta que todo mundo faz pra você, né? Tipo, tava gostando, por que não denunciou antes? Por que não sabe? Rola essas perguntas. Sim, Explica pro pessoal que tá em casa. Então, eu recorri sim, mas eu até cheguei a falar, eu era casada, né? Eu era casada. E o meu ex-marido, ele entrou em contato com a Alexia, que ela vai entrar, né, no caso, pra falar. A gente recorreu pra entrar na justiça contra ele. Só que a gente não teve forças por ele ter ameaçado ela, a gente não deu adiante, a gente não entrou. E assim foi. Eu deixei morrer aquilo dali. Acabou que eu não fiz mais nada, e eu entrei nesse processo com as meninas, que foi a Night que deu entrada, né? Acabou que eu contei pra minha mãe, e a minha mãe falou que era mentira, que eu era mentirosa, que A não sua era própria pra... mãe, A cara. minha mãe, a própria mãe. Caramba. Ela falou pra mim, você é mentirosa, isso é mentira, isso não aconteceu com você. Eu falei, aconteceu sim. Sendo que eu tive testemunha pra falar que realmente aconteceu comigo, entendeu? E ela falou pra mim, isso não aconteceu com você, é mentira, é mentira. E acabou que com 12, 13, 14, 15, a gente tinha contato com ele ainda. Caramba. Não, e continuava sendo abusada, no caso. Sim. Foi até os 15? Foi até os 15. Então, mas assim, no caso das meninas que deram depoimento anteriormente aí, elas não chegaram a via de fatos. No seu caso, sim? Sim. O meu caso foi mais grave. Né, Janderson? Antes tá ali no telefone ali só. Não, no... é porque eu tô falando com o pessoal aqui que a bateria tá acabando. Aí eu tô enviando pro pessoal, a bateria do telefone tá acabando aqui. Tá trocando. Que tá no ao vivo também. No, a galera no vem pro YouTube aqui, não, tô vem com a colocando pro gente YouTube, aqui, acabei de gente. colocar ali pro YouTube agora, pessoal. Que as meninas estão aqui ao vivo, aqui dando depoimento. Vem com a gente. A bateria acabou aqui praticamente. Tem problema, vou deixar não. até acabar aqui. Vocês quiserem, podem acompanhar a gente aqui no ao vivo. No YouTube. Tá? No caso dela, gente, ela tá falando que foi um pouco mais grave, né? Existe, então, essa coisa do mais grave e menos grave, porque no dela foi via de fatos. Foi. Vamos? Vamos. No caso dela, houve a questão da penetração e a questão do orgasmo. E nisso gerou uma criança. Então Isso. foi pior do que eu pensei, Jesus. E quantos Sim. anos isso? Isso, meu filho... No caso, meu filho nasceu em 2012. Filho dele, no caso. Não chega a ser dele. Não é dele, que meu filho é registrado. Entendeu? Não, peraí. Deixa eu entender. É porque Vamos ela lá. acabou registrando. Teve um homem, e esse cara eu quero, independente de qualquer situação que possa ter acontecido na sua vida, mas a atitude dele como homem foi uma atitude que, pra mim, foi uma atitude louvável. Ele, sabendo da situação, ele registrou a criança. Entendeu? Então, Ele é o mas- pai. Hoje ele é o pai. Tá, mas biologicamente seria do monstro. É isso. A gente não sabe, a não. gente- A gente- suposições, entendeu? Porque eu vou te explicar mais ou menos. Sim, explicar um explica. É porque pouco assim, pra quem gente tá em- poder estar entendendo. Eu porque faço aqui acaba criando um atrito também, porque Eu é pai faço- do meu filho. Não, porque assim, vamos lá. Eu sou
o representante da galera que tá em casa lá, da rapaziada que gosta de perguntar, entendeu? Aí, aqui no chat eles perguntam, depois perguntam no pós-vídeo. Ela vai explicar, é uma dúvida que nós não temos a certeza de sobre. Não, deixa só pra entender. No caso, você foi abusada por ele, você tinha um período ali que você foi abusada por ele, e essa criança nasceu com quantos anos? Ele nasceu em 2012. Não, você tinha quantos anos? Eu tinha 15. 15 anos. 16, sim. E nessa época você ainda era abusada por ele? Sim, então, ele me abusou de 8 anos até os 15. E ele falava pra mim que eu seria a mulher dele, entendeu? Entendi. Até os 15 anos. Quando eu completei 15 anos de idade, foi tanto que ele teve a penetração. E eu tive que ter relação, né, com o meu namorado, na época que eu namorava, né, o pai do meu filho, namorava ele, e a gente teve que ter relação. Naquele mesmo dia eu tive que ter relação. Amando do... Sim, amando dele. Aí eu contei pra minha mãe que eu perdi a virgindade, né, na época. Aí surgiu isso. Aí logo depois eu engravidei. Entendeu? Ah, entendi. Então ele usou uma artimanha ali demoníaca mesmo, do demônio o negócio. Ele fez com que ela tivesse também uma relação pra que ficasse essa dúvida e não tivesse a certeza de quem realmente era o filho. E aí vocês não fizeram DNA, não... Não, isso aí não. Não, Isso aí, e hoje ela graças segue a a vida Deus, dela, ela eu segue sigo a minha vida. vida bem. Entendi. E então, caramba, cara. E ele esperou completar os 15 anos? Sim, esperou. O cara foi maquiavélico pra caramba. É isso que eu tô falando. Então, assim, é um lance que é premeditado, né? Muito. Não é uma parada que acontece ali no surto de loucura do cara. O negócio é mais esquisito, cara. O cara... Eu falei pra você que o negócio é muito mais... Ele fica maquinando, assim, o que vai fazer, como é que vai fazer. Isso aí. Meu E Deus. levou Ele faz até... tudo isso Ameaçava ela, ameaçava as meninas. E... Cara, assim, o negócio é nojento. O negócio é nojento. Aquilo que eu falei pra você, as coisas se repetem. Há relatos de que ele foi vítima de abuso na infância dele, tá? Então, há relatos também que isso possa ter como houve com a própria esposa, ele tem um filho. O maior medo que nós temos hoje é que esse, não sei se hoje é uma criança, um homem, o que quer, possa ter sofrido as mesmas situações. E replicar isso depois também. Isso daí, porque isso se replica, irmão. É natural. Tu vai falar assim, gente, tu vai naturalizar isso. Quem é vítima de abuso, se não for tratado, ele vai replicar isso, vai levar isso pra vida. Imagina, cara. Deus, que loucura, cara. Isso é verdade mesmo. Aí, no seu caso, o menino agora já é um menino, né? Já tem 11 anos. Já tá com 11 anos, já se passou, graças a Deus, assim. Graças. E ele vive bem? Vive bem, essa história aí tá sendo, né, mostrada pra todo mundo. Não sei se todo mundo tá vendo, mas assim vai. Meu filho tem 11 anos de idade, né, tá bem. O cônjuge, né, antigo, né. No caso, ele sabe dessa história, até porque eu já contei isso pra ele também. Eu tinha contado isso e ficou de boa, então normal. A gente era adolescente também, entendeu? Não tinha muita não noção. Não tinha aquela coisa, então a gente foi adolescente. Então acabou que a gente criou a nossa família e criou nosso filho. E assim, o que te levou agora, esse tempo todo, assim, tipo, vou botar isso pra fora? Porque no teu caso, assim, parece também que ela ficou bem resolvida, né? Porque você pegou... Não, eu tô falando aqui, eu tô olhando de fora, né? Eu não lhe conheço, a gente não conviveu. Mas quem tá em casa, às vezes, tá pensando, poxa, mas ela teve um filho, seguiu a vida, arrumou... Tinha um cônjuge, né? Alguém que tava lá junto contigo, que segundo os anos te apoiou e tal. Ou não? Fala isso aí, bota teu coração aí e bota pra fora pra gente tentar entender um pouquinho. Então, eu tive sim outras pessoas, eu me relacionei, mas eu acabei ficando igual uma psicopata. Como assim? Uma pessoa psicopata mesmo, igual ele. Mas não de crianças, entendeu? Eu me relacionava com homens e queria fazer a mesma coisa que ele fazia comigo, entendeu? Com homens. Ah, você replicava, então, Sim. o trauma que você tinha vivido. Sim, isso aí. Que é justamente aquilo que Eu tô falando. faltou um psicólogo, hein, João? E eu entrava... Eu vou Pra ter que gente fazer- entender, porque é A próxima complicado. agora, vamos complicado. ver um psicólogo do Instituto, pode ser... vamos ver um dos psicólogos do Instituto para poder estar conosco aqui, tá trazendo um pouquinho dessa... Então, e assim, agora você tocou num assunto... Porque você vivia num ambiente evangélico. Falar é muito Sim. fácil. Quando a gente fala sobre se replicar, porque nós acabamos por lidar por isso diuturnamente. O Instituto, por exemplo, eu mexo com isso diuturnamente, então eu sei quais são os pontos, eu sei como é que funciona, eu sei onde... Hoje eu sei isso. Não queria não, tá? Uhum. Não queria não. Só que infelizmente hoje eu conheço. Hoje, infelizmente, eu olho para as pessoas, a gente acaba ficando um pouco frio com relação às coisas.
Eu sou sensível ao outro, no caso, a ela, as meninas, a todos que estão conosco, dioturnamente. Sou sensível à causa das mulheres, como a Bruna, que está conosco hoje. Teve uma situação, acabei demorando um pouco porque estava resolvendo. Foi levada para dentro do quartel, que tomou um tiro na perna, né? Tá até nos assistindo, Bruna. Um beijo no teu coração, tá? Que Deus possa te abençoar sempre. Tenho certeza que seus pés, suas pernas vão voltar a funcionar. Em nome de Jesus, você vai voltar a andar, tá? Porque eu fui vítima de um agressor, de um cara que vai ser... É uma boa pessoa também para poder trazer aqui. Também vamos trazer sim. Eu só ia contextualizar em relação... Isso. A materialização sobre aquilo que nós falamos está aqui hoje. É bom, eu não pedi para ela poder falar isso, ela falou. Quando ela começou a falar, eu travei um pouquinho, mas ela falou, mas é justamente isso. As coisas vão se replicando. E aí cada um atinge de uma forma, no contexto como ela falou aqui agora. Sim, me atingiu muito, até no meu casamento atual. Hoje eu sou casada mesmo, né? Tem meu marido atual. E até hoje a gente conversa sobre isso. E quando eu olho pro meu esposo, né? Eu falo pra ele, eu falo assim, não quero nada. Eu olho pra ele com um estado de nervo. Caramba. Tipo assim, eu não quero nada porque eu tô vendo, entendeu? Eu sinto aquilo dali. Aí eu acabo retraindo e acabo fazendo, tipo, uma coisa de maldade, sabe? Uma coisa de ruim, tipo, tratando mal, fazendo as coisas mal. Porque aquilo dali vem na minha cabeça, o que ele fez comigo, e acabo fazendo isso mesmo, replicando, né? Fazendo aquilo dali. Tipo, eu gosto de ver o sofrimento eu gostava de ver. Como se eu fosse mente psicopata, mas não sou, calma. Então, é isso que o Jantos, ele falou, acabou a gente tocando outro assunto pertinente também, mas eu ia contextualizar, e agora eu vou tentar, em relação a isso, porque você vinha de um ambiente gospel, né, evangélico, você estava ali com um pastor, e acredito que como criança, né, tinha 8 anos, né, e aí você estava com aquela mente voltada pro evangélico, coisa de Deus e tal, papapá. Quando você sofre esse abuso, aí você se torna uma psicóloga. E a tua parte com Deus, você tinha alguma coisa ligada à religião? Porque aí você se tornou, vamos botar, uma mania sexual, sei lá, começou a ter loucuras também, ver o sofrimento dos outros. E aí o teu contexto, né, pastor, né, cara? E aí, não teve nada? Não teve... Como é que foi? Você desviou? Eu saí da igreja, assim, né, aí comecei a ter esses surtos aí pra ver os outros sofrer e até mesmo eu sofrer. Eu gostava de ver eu sofrer. Às vezes eu me cortava. Que eu achava que o dali que me tratava bem, entendeu? Que ia te dar prazer. E isso aí. Eu era assim. Aí também existe aquela questão do borderline, que é as dores que você sente, tu transposta pro corpo as dores que você sente na alma. Caramba. Isso mesmo. São transtornos assim mesmo. Mas isso fora do âmbito sexual também. Você diz no dia a dia mesmo, na sua vivência ali, você gostava de sofrer. Sim, era assim. Gente, que coisa louca, mano. Você falou que o negócio é tenso. É tenso. Mas e aí, agora? Você, né? A criança tá aí, graças a Deus tudo bem, marido, só que ainda tem um... Tenho ainda, porque eu tomo remédio, ainda me trato ainda, entendeu? Caramba, cara. O tempo passa e o negócio não cura, mano. Não cura. Isso tá na alma. Não. Isso tá na alma. É tipo assim, o que a psicologia vai fazer, o trabalho que a psicologia vai talhar, e nós, na época, nós colocamos até a Ellen que ia estar... A doutora Ellen. A doutora Ellen. Já teve aqui, tem vídeo dela aqui bacana. Sim. Também. Aí, só que o telefone dela, na época, tava com problema. Tava com problema. E não conseguiu, de forma nenhuma. Ela já disse, por favor, me ajuda. E, tipo assim, a psicologia, ela vai vir justamente para poder ajudar nessa quebra de elo, né? E nessa quebra de elo é muito importante esse tratamento no contexto, porque você vai ver a cicatriz, é mais ou menos como se fosse isso aqui. Eu tô vendo ela, só que eu não sinto mais ela. Ela tá aqui. Eu não vou poder fugir dela. Vai te ensinar como lidar com aquela situação. É isso que vai acontecer, sabe? E ela precisa muito, tanto, assim, não estou falando hoje, ela precisa para algumas coisas ainda que estão implícitas ainda. Né? Tanto ela quanto as meninas. Então, assim, temos algumas pessoas que já nos acompanham e hoje eu vou estar tentando conversar para poder destinar, até conversar com ela também, porque a questão de trauma, que é com a Ellen é sensacional, a Ellen Cris. Então, ela que vai estar, em especial, conversando com a Luana, é assim que nós trabalhamos. Porque nesse caso precisa mesmo de ajuda. Mas tá nova ainda, né? Mas você tem esperança de ver... Acho que se ver preso já ajuda, não? Ou é impressão minha? Como assim? Você vê no caso ele, a justiça sendo feita. Sim, e ele sim. né? Sim.
Eu falo pro meu marido hoje atuar, eu falo assim, amor, só tira a barba, tá? Que é muito igual. Eu falo assim, amor, tira a barba, mas eu te amo. Eu falo muito pra ele isso. Mas eu tô conseguindo botar as coisas no ponto, né? Certinho. E vendo ele preso, acho que vai ser uma vitória pra mim. Porque eu acho que eu vou desabar. Tipo assim, eu tenho um filho homem. E tipo assim, eu não quero que meus filhos sejam assim. E vão ser homens de Deus mesmo, pra frente, sabe? Uhum. E ver ou sofrer qualquer tipo disso, sei lá, eu não quero. E você mora no mesmo bairro também que ele? Não, eu tô bem longe. Mas morava lá na época, né? Morava, Como frequentava a mesma igreja e tal, mas Sim. saiu fora disso. saí. Não, eu acho que isso já ajuda bastante, né? Você sair do ambiente, né? Certamente. Ela teve a condição, assim, ela pôde sair, né? Graças a Deus, isso pra ela foi até bom, foi de Eu saúde. acredito. Agora, e pras outras que tem que ver Que- todos é. os dias até hoje? Eu fico pensando nisso também, porque elas moram no mesmo coisa mesmo e bairro. fica ali. E é difícil. E você faz o que hoje da vida? Trabalha com o quê? Hoje eu trabalho com ótica. Ah, legal. Olha o tamanho da lupa ali, ó. É. Não, eu também fiz, eu não posso nem brincar porque eu fiz o meu, que eu Ela esqueci pra enxerga poder até enxergar Nárnia, lá. irmão. Olha o tamanho da lupa É, ali. Ah, você para, claro. Ué. Não, eu digo porque tem outra menina que trabalha com criança, né? E aí é mais tenso. Mas a ótica também já tocou a vida, né? Graças a Deus, eu acredito que vai mudar. E aí decidiu denunciar, conheceu o Jandos como? Através da Natália também. A Natália que puxou A o bonde. Natália foi Ela a que percussora, puxou. irmão. É. A Natália foi percussora. A Natália, eu lembro do primeiro, quando ela me ligou e falou comigo, tava passando por aquela situação da família da família Nascimento, que você lembra bem. Lembro. E veio através disso, tá? Caramba. Veio através disso. Uma coisa vai puxando a outra. É através do... Eu lembro que teve um grupo, VIPs RJ, que é um... Ah, sei, conheço. Uma páginazinha, Uma no páginazinha. Instagram que eles Eles têm pegaram, sempre lá, publicaram, e a partir disso, a Natália ela fez contato comigo, e aí nós desenvolvemos. Mas para dissolver isso tudo, meu irmão, foi. Imagina. Olha, eu não queria ir. Ela não queria de jeito nenhum. Não queria. Quando eu falei com meu marido, né, o Júnior, eu falei assim, Júnior, amor, olha o Instagram desse cara aqui. Eu tava no banheiro com ele, falei, Júnior, olha aqui, amor, esse cara aqui. Eu não confio nele. Eu olhei pra cara dele, eu falei, Foi por isso que ele tirou a barba, então, né? Eu tirei a barba por isso. falei, amor, por favor, eu não confio nele. Amor, ele é de Deus, não sei o que, não sei o que lá. Falei, ai, pelo amor de Deus, não confio. Aí ele, vai, amor, vai lá, não sei o que, me apoiando pra me poder ir. Aí eu falei assim, tá, eu vou dar um voto de confiança. Quando ele me levou no escritório dele, ele falou assim, Quando ele falou assim, eu também era pastor, não sei o que, não sei o que Mó lá. barrigão, ela com o maior barrigão. Eu vou barrigão, aí eu vou ficar não. Mas tipo assim, é um trauma mesmo que eu tenho. Eu não consigo. Eu vou em igreja, eu falei, né, Janderson, eu falei isso pra ele. Eu vou em igreja, eu não consigo que ninguém encoste em mim. Pra orar, no caso. Pra orar, né? Encostar em mim. Pode ser homem quanto mulher. Fala assim, você é pastor e pastora. Porque era pastor e pastora, né? A ex-esposa dele era pastora também. E ela participava também dos abusos? Não, ela não chegou a participar, mas era assim, vou te falar, aqui era a cama do filho, né? A cama deles, ela aqui e ele aqui. E eu sentada aqui. E eu deitada aqui no chão. Cara, que E os abusos começaram assim, a passar a mão, fazer as coisas, assim. Até em baú fui trancada. Baú? Baú. Já viu aqueles baú que te bota sapato? Uhum. Ali, ele me trancou ali dentro do baú. Carro todo fechado. Mata deserta, já me deixou. Mas ele fazia isso pra te torturar, no caso. Sim. Gente, que doideira, cara. Negócio louco. E aí a pessoa vem e fala pra mim que ele não oferece perigo pra ninguém, que ele é uma candura de pessoa. Meu Deus. Não Meu é, não. Deus. E podia rolar até um caso de morte, cara. Porque, tipo assim, se num caso desse aí ela leva uma pessoa pra uma mata, ou Calma, tem risco de vida, Vamos tem? me falar sobre perseguição. Calma. Caramba. Quem mais alguma coisa pra você colocar Gente, aí? nós estamos rindo aqui, mas nós Pra estamos dar rindo, uma- pelo amor de Deus. Tem que aliviar, Hoje, pelo amor de Anderson, Deus. Rodrigo, a Luana tá rindo em cima da desgraça dos outros. Não, pelo amor de Deus, não dá isso não, gente. Não, Nossa. tem que aliviar, tem que deixar o negócio meio leve, porque
É muito pesado, é muito chato. pesado. Isso aí. Hoje em dia eu trato muito pesado porque pra mim é muito difícil. Eu tá aqui hoje em dia com meus filhos, né? E o apoio do meu marido. Por Deus mesmo também. Porque é uma coisa que dói muito. Eu vim da onde que eu vim? Dentro do Uber. Eu vim, gente, com o meu peito doendo. Com uma ansiedade. Eu falei assim, Deus, se for da tua vontade eu ir, eu vou. Se não for, eu não vou, não. Porque é muito ruim falar. Hoje em dia, eu tenho só uma pessoa. Eu tenho 2 pessoas que me apoiam praticamente a partir disso, né? E familiar. Que é a minha prima Daniele, que ela sempre soube. É minha prima. E ela é da mesma igreja que eu. Caramba. Mesma igreja. E a minha tia, que é a mãe dela, a minha tia Branca. Ela sempre soube. E eu contei isso pra elas. Porque elas soube disso, na realidade. Porque a igreja acabou. A igreja acabou. Aquele... É. Ué, mas ele continuou A sendo igreja acabou? A igreja acabou. Família- Do Monteiro acabou. Ah, do Monteiro. Do Monteiro ela acabou. Tô gostando que você já tá dando a localização. Ele tá começando a mostrar a localização. Não. Acabou uma das igrejas, então. Isso em Campo Grande. Mas ele continua ainda E outra com igreja de Campo outra Grande igreja de também. Campo Grande É. e continua sendo líder, né? É. A que vocês frequentavam, no caso, que... Acabou. Eu falo o quê? Graças a Deus que acabou? Não pega bem pra uma igreja, né? Graças a Deus, né? Acabou. Vou falar lá. Graças a Deus acabou. Porque... Não, eu falo porque o povo que tá lá não tem, né? Não tem nada a ver. A galera tá indo lá com fé, né? Acreditando e tal. E aí também, provavelmente, grande parte lá ia ser surpreendido Sim. por essa situação, não ia ter noção. Então, assim, a gente brinca, lógico, né? Tentando minimizar, mas assim, lógico, dizer graças a Deus que acabou uma igreja também é meio pesado, né? Não tem mas como. graças a Deus que acabaram o abuso dessa igreja. Pronto. Tortura, porque hoje em dia, tipo assim, eu olho pro púlpito, né? Porque até no púlpito foi. No altar? No altar. Gente. Até no altar foi. Aí eu também tô sabendo agora. Aí, ó. Não, mas assim, não tô falando no sentido porque eu já sabia de algumas coisas. Mas eu sabia do caráter dele, da idoneidade, idoneidade nenhuma, né? Do caráter A dele. falta dela. A falta dela, né? No contexto de poder fazer isso aí. O cara fala do amor de Deus e o cara pratica. Nossa. Bem, Eu me achava muito suja quando ele fazia isso, porque a gente estava ali no culto, de domingo. O cara fazia isso contigo num púlpito de uma igreja. Meu Deus. E você tá ali adorando. Eu falava assim, Senhor, não é possível. E tu ainda gosta de mim, Deus? Como é que eu tô aqui, adolescente, e tu fica naquela dúvida, né? Se Deus tá te botando ali como pecador ou não, porque tu se sente suja. Eu me sentia muito suja. a igreja em si é um hospital, né? A igreja em si, ela não vem pros sãos, mas ela vem pra tratar as pessoas. Sim. Só que, infelizmente, existem pessoas que vieram para poder ajudar a tratar e acabam desviando o propósito daquilo. Cara, E- o cara cometeu burlou todas as regras de um ser humano normal, tipo, líder religioso, aí ele já foi contra a lei de Deus fazendo essas atitudes, Sim. o pior, dentro da igreja e depois no próprio altar, e o pior que ainda é crime porque é menor, cara... Era muito difícil, porque... Ai, meu pai do céu. Além disso, né, disso tudo, né, aconteceu que a igreja acabou, porque falaram uma história. Posso contar essa história? Pode? Ou não? Não, o doutor, Ele o fica doutor meio que sabe. indeciso. Depende da parte da história. Vai, fica à Porque, vontade. não, o casamento dos meus pais acabaram por conta disso. Sim. Não foi por questão do que aconteceu comigo do abuso, não, entendeu? Uhum. Foi em questão do... Que falaram que era minha mãe, na realidade. Uhum. Minha mãe estava tendo um caso com ele. Com o pastor também. Sim. Isso. Mas não era minha mãe. Era eu que estava dentro do carro. Ah, entendi. Ele colocava ela dentro do carro. A grande Entendi. verdade, ele colocava ela dentro do carro. Ó, um beijo pro pessoal do Paraná, tá assistindo a gente aqui agora, falando ao vivo com a gente aqui também. Legal, legal. Do Instituto, Vem pro pessoal. YouTube, vem pro YouTube, Vem pro gente. YouTube, Vem pro YouTube que é melhor, gente. E aí ele Me ajuda na AdSense, vai. E aí o que Não, tô aconteceu? brincando. Ele jogava ela dentro do carro, tanto ela quanto as outras meninas, e abusava delas dentro do carro. Sim. E era toda vez com o mesmo pano. Tá, mas ele usava como é que ele pano. botava sua mãe no contexto? É porque... Porque ele me ameaçava e falava pra mim que ia acabar com a minha família, ia ficar com a minha mãe e ia engravidar a minha mãe. Ele falava isso pra Aí mim. você tinha medo disso. E eu tinha medo disso, porque eu queria os meus pais junto. E hoje em dia os meus pais são separados por causa disso. Caramba, então ele destruiu a... Destruiu a minha família.
Cara, De que verdade. doideira. Ele conseguiu fazer isso. Destruiu a minha família. Hoje em dia, meu pai sem eira, sem beira. Minha mãe hoje em dia é casada com outra pessoa. E seu pai era evangélico lá Meu da pai era igreja dele, evangélico. da igreja dele. Sim, meu tua pai era mãe também, evangelista. Minha mãe era diaconisa. que ela cuidava da tesouraria. Isso. Falou, caramba, cara, E doideira. hoje o pai dela necessita de cuidados. Sim. E você tem contato com o pai dela também? Não, agora Não. que nós vamos começar a ter nós estamos conversando sobre algumas coisas aí pra poder Ajudar ele. ajudar ele. Pô, legal, legal. Vai ter que ser interditado, né? Pra você ter ideia. Meu É. Deus do céu. Ele Enlouqueceu, ficou no caso, né? Sim. Pô, ficou cara, muito mal. imagina a cabeça do cara, como é que fica dentro de uma situação dessa. Mas enfim, vamos ter que tocar, né? Tem mais gente aí, gente? Tem mais. Fala aí. Esse cara, esse crápula Não, destruiu. Vamos conhecer mais gente, então. Mais alguma coisa pra acrescentar, não? Não, só isso. Já deu aquela aliviada agora no peito, né? Que ela falou que veio com... Luana, obrigado. Não, é só Obrigado agradecer, pela tua cara. coragem. É, eu tô tendo muita coragem. E no caso dela, não prescreveu, né? Não, dela não prescreveu. E nem o da Alexia. Acho que vai ser. Não sei se vai ser a Alexia agora. A Alexia. Que vai Falta tá mais chegando. duas, né? É a Alexia e a Natália ficou por Tá. último. Ah, porque a Natália Muitas é que- pessoas vindo aqui parabenizando a Natália. Do que não, Ela vai vir, vai, calma que a Natália vai aparecer, vai. A Ah. Natália foi incentivadora de tudo, na verdade. Tem que agradecer a ela, porque Pô, legal. hoje em dia, assim, ela tem maior cuidado mesmo. Ela me manda mensagem todos os dias, pergunta como é que eu tô. E tem uma rede de apoio também, né? Das Legal. meninas também. Graças a Deus. Isso aí tava pra ser escrito mesmo. E tá na hora desse cara aí acabar. Que eu não aguento mais. Eu quero ficar livre desse pesadelo aí. Porque não dá. Esperamos que a justiça, esperamos que todos que estejam vendo isso aqui realmente agora vê que o negócio não é brincadeira, é sério, né? E eu quero ver também falar, né? Que as pessoas que falaram tanto que era mentira, porque eu era nova, que era aquilo, em questão de não ser verdade, hoje em dia eu tô expondo que é verdade. Por mais que eu esteja com 27 anos, mas mesmo assim expondo, né? Porque é difícil. Acontece na própria família e a família não apoia. E até mesmo as pessoas que verem na rua não dá apoio também e acaba julgando a gente. Essa é a Não, verdade. E, cara, eu acho de uma imbecilidade danada quem fala que tá mentindo, que tá inventando. Se você falasse isso, uma fofoquinha, acabasse o assunto, beleza, mas pô, tá vendo que esse troço passa anos. Você tocando na mesma tecla, vindo na internet, botando a cara. Como é que alguém vai achar que isso é uma coisa inventada? E bom que aqui o Gênesis trouxe 5, né? Pra falar, quer dizer, não tem como alguém acusar vocês. Vocês combinaram, né? Ninguém se Não tem conhecia, são como. épocas diferentes, idades diferentes, em momentos diferentes, entendeu? Então, Eu vou te falar, desculpa até prolongar. nada, fica à Não, vontade. O Aqui é pra relato, vocês. o relato que cada uma delas contaram, e quando nós fomos na delegacia, né, junto com o de Anderson, foi as mesmas coisas. Tipo assim, ele é um cara que faz os mesmos Modus atos. operandi que a gente fala. É. né? Tudo a mesma Maníaco. coisa. Entendeu? Então eu olhei aquilo dali pra mim e falei, gente, esse cara é maluco. Ele é maluco, literalmente, mas ele era. Hoje em dia eu tenho as cenas na minha cabeça até hoje. Imagina. Até hoje eu olho. Não é racismo, tá? Não é racismo. Porque hoje meu marido também é moreno da tua cor, assim. Não, eu sou negro mesmo. Então, meu marido também é Tô assim. brincando. Mas é da cor dele, sabe, negra? Eu não conseguia olhar para as pessoas. Imagina. E não consegui me relacionar. Depois que eu me libertei, consegui me libertar e consegui ter um relacionamento com pessoas negras, né? Da cor, né? Em questão de... Por causa do trauma. Né? Isso aí que ficou. Que às vezes eu Imagina. ficava olhando assim e falava assim, gente, eu não consigo. Eu olho pra cara da pessoa e eu ficava assim, meu Deus, não sei o quê. Vai acontecer alguma coisa comigo. Aí ficava aquele trauma. Vai me bater, vai me enforcar, vai fazer alguma coisa. Era assim. Uma agressão, né? Mas assim, legal que agora você arrumou alguém que te Sim, apoia, graças a Deus. que já é meio caminho andado ali pra, né? Mas tipo assim, foi um apoio mesmo totalmente. Dele mesmo, ele me apoiar a vir mesmo, né? Graças a Deus, amo meu marido, o Júnior. Amém. Não, é legal quando você, né? Amo meu marido. E tipo assim, ele me dá um suporte, assim, muito bom. Eu falei pra ele, amor, estou indo e vambora, né? Tá na hora de falar e expor. Porque isso é um trauma realmente. Antes de eu entrar aqui, eu tive que tomar um remédio Imagina. pra eu poder falar. Imagina. Já você sabe. E ele pede pra mim não tomar remédio. Porque eu fico Segura. muito nervosa, assim, ansiosa. Porque Imagina. dói em mim, dói. Que quando eu fui dar depoimento, eu chorei muito. Chorei muito. Então, é uma coisa que me machucou muito. E me machuca. Eu imagino um ambiente de delegacia, ter que reviver
a história toda, contar. Meu Deus. É estranho, é estranho. Tem muita gente aqui no canal que tá parabenizando você. Eu preciso fazer isso, porque depois, pela tua coragem, tem gente, como eu falei, do Paraná, Matheus, Paraná, o Moarama. Tem muita gente aqui parabenizando você aqui pela tua coragem e das meninas também. Só te agradecer pela confiança. Sei que às vezes para você é difícil. É muito difícil. Mas Dá obrigado. vontade de chorar, mas é muito difícil mesmo. Não, e parabenizar também, desculpa eu te interromper, o marido, né, cara? Porque assim, o homem que sabe que a mulher passou por um trauma desse, Isso ele aí. também sabe que ele vai enfrentar um grande problema junto com você. Ou Sim. seja, ele poderia ter outras me opções, né? E Isso aí aí. tá com você, assim, parabenizar o cara também por claro. isso, né? É porque a gente fala assim, mulher é uma mulher complicada, né? Com certeza. É uma mulher complicada, é uma mulher cheia de trauma e tem que ir lá reviver, conversar com a mulher, ficar. Então acaba criando um trauma também pro cara. O cara fala Imagino. assim, posso pegar uma mulher muito normal do que, né? Não, e assim, imagina a cabeça dele também, né? Então, Sim. assim, o cara tem que amar mesmo. Então, o cara te ama de verdade, né? Porque é verdade, cara. Ele ficou comigo e ele falou assim, Parabéns você vai pra sair ele daí também. que hora, vai ficar que horas, não sei o quê. Isso aí, legal. Se preocupa muito, Legal. graças a Deus. Assim, rede Como é de o nome apoio dele, de o nome família. dele? Júnior. Então, vai na frente aí, manda Júnior, um beijo pro Júnior aí. Parabéns aí. Né? Porque, pô... É verdade. É brabo, né, Tem cara? que Entrar ser num brabo. lance desse aí. Eu já tô revoltado aqui só de ouvir as histórias, mas você envolver, tá ali no dia a dia ali, vivendo aquilo ali, aquele trauma é complicado demais. Mas vamos agradecer, Vamos. né? Participação aí, quiser mandar um beijo, um abraço aí pra quem quiser, fica à vontade aí. Ou quer mais alguma coisa Só pra pra minha acrescentar? família mesmo, a minha prima, Daniela, a minha tia Branca. Que foi teu braço, Que né? foi meu braço. Elas me apoiaram muito. E antes de eu entrar, né, ela falou assim, minha filha, vai lá mesmo. Fala mesmo Legal. que tá na hora de você falar. Que isso aí era sufocante pra nossa família. Imagino. Porque julgaram a minha mãe. Falaram que a minha mãe acabou a nossa família, né, no caso. As minhas tias. Julgaram a minha mãe falando que minha mãe acabou com a vida do meu pai. Nossa. É verdade. Só que não foi a minha mãe. Foi você. Foi eu. Entendeu? Não fui Não. eu. Não, no Mas contexto... eu me julgo. Ele sabe. A eu me Viviane boto. já defendeu logo, não foi você. Não foi, no contexto, ela tá dizendo que não foi ela, pelo verdade. contexto seguinte. Julgavam a mãe dela, dizendo que era a mãe dela que tinha um caso com o cara. Sim. Só que, Na verdade, ele usava o quê? O poder que ele exercia na Sobre a mãe dela. espiritual, tanto sobre a mãe dela, sobre as outras pessoas, e se utilizava dela, assim como ela e outras crianças também. Imagina. Até porque, na realidade, eles eram muito próximos. Gente, todo domingo a gente estava num rodízio comendo. Era família, minha família, que sentava na mesa com eles pra comer. A gente não bebe, mas Realmente. come. Entendeu? Era assim. Então, ele comprava os meus pais. O carro, com as Você coisas, falou entendeu? carro, ele chegava loucura. Então era muito difícil. Então aí eu falo, a minha rede de apoio que eu tive foi minha prima e minha tia, né? Que elas souberam disso. E hoje em dia eu falo, hoje em dia tá bem esclarecido que não foi a minha mãe, foi o que aconteceu comigo, entendeu? Vamos mudar, né? Não fui eu. Não, é isso aí. Mano, Gente, Você não é obrigada. culpada. Não, obrigado você que, obrigado pô, a você pela Obrigada tua coragem. mesmo. pela coragem, o depoimento aí, Obrigada que mesmo. vocês todas, as 5 que vieram aqui, estão de parabéns mesmo, porque botar a cara numa situação dessa, né, reviver tudo de novo, ficar Nossa. contando, né? Bem, Karen, você chegou ao instituto, procurou um instituto, pedindo ajuda ao instituto. Eu queria que, sem talhar nomes, é claro, queria que você contasse um pouquinho de como foi a sua história pra gente. Então, como vocês estavam falando sobre a violência, né? Muitas das vezes a gente pensa que a violência é só com adultas, mulheres feitas, né? E muitas das vezes a gente esquece das crianças. E é onde que muita gente se aproveita, porque a criança, ela tem a fragilidade, né? A inocência. E a gente percebe isso na sociedade hoje em dia. Eu trabalho com criança e, assim, eu busco muito observar a atitude das crianças para observar se há algum tipo de violência na casa dela, assim, porque a criança demonstra. Ela mostra pra gente com atitude, desenho, entendeu? E a violência que ocorreu comigo, eu era uma criança. Eu tinha a inocência, né?
E com isso, me fez, depois de tantos anos, abrir os olhos para esse lado e buscar o instituto, porque será que está acontecendo? Será que parou ali? Se foi só comigo? Então, eu tenho uma filha e isso me preocupou muito, porque a gente não sabe até onde vai a capacidade da pessoa, se é como que eu vou falar? De continuar Fica calmo. fazendo. Isso aí, de Então, continuar. vamos lá, só pra gente entender, pro pessoal que tá em casa entender. No seu caso, você sofreu violência ainda quando criança, não é isso? E hoje você trabalha já com criança também. Mas isso é o quê? É alguma instituição que você trabalha? Não? Igreja? Não, trabalho em escola mesmo. Escola de estudo normal. Isso. E aí você sofreu essa violência na escola, não? Não foi na escola. Foi quando eu fazia parte de uma igreja. Ah, sim, uma igreja evangélica, então. Isso. Então tá, a gente pode explicar, não tem problema, desde que você não fale nome, né? Só pra gente tentar entender mais ou menos como é que foi, há quantos anos mais ou menos você sofreu essa violência e tal. Então, eu tinha por volta de 8 anos, 7, 8 anos, e eu gostava muito de brincar, né? Como toda criança ali no quintal da igreja e tal. E essa pessoa me chamou e pediu pra mim olhar ali um negócio que ele tava mexendo e tal. E eu fui, né? Como toda criança inocente, vai ajudar o adulto e tal. Aí ele começou a puxar minha saia assim por baixo do carro e ficar olhando, sabe? E fazendo gestos que, pela minha inocência, né? Eu não entendia o que era aquilo que estava acontecendo ali. E eu fiquei muito nervosa, porque eu tava brincando com as crianças e também... eu queria voltar pra minha brincadeira e sair correndo, sair fora. E engraçado que sempre foi brincando que acontece essas coisas. Uma certa vez eu tava também brincando com meu irmão, de esconde-esconde, e essa pessoa tava por perto e me chamou. E falou assim, vem que eu vou te ajudar a se esconder do seu irmão. Aí eu fui, né? Aí ele me levou pra trás da casa, tirou a minha roupa, né? E nisso eu não sei por quê. Eu tive um apagão. Eu não me lembro o que aconteceu ali. Só me lembro de ele colocando a minha roupa novamente. Aí eu até puxo um pouco pro lado da psicologia, que diz que quando a gente sofre um trauma muito grande, né, a gente não se recorda. Caramba. Não, mas, tipo, isso foi com 8 anos de idade a primeira vez que você sofreu essa violência. Uhum. E seus pais, assim, pai, mãe, você não tinha nenhum contato, você não chegou a falar na época? Porque isso era um líder religioso, no caso, ele era o líder da igreja. Isso. Entendi. E aí você chegou a denunciar, falou alguma coisa, não? Na época eu não falei nada, fiquei com muito medo, eu não sabia o que fazer, né, criança e tal, eu escondi isso por muitos anos. Até que um dia eu senti a vontade de contar para os meus pais e contei para eles, que também, não sei se por falta de informação, medo também, não levaram à frente, ou talvez pela postura desse líder, de ser uma pessoa séria, mostrar para a população ali que é um homem de respeito e tal. Aí eu acredito que possa ter sido isso também, meus pais não tiveram essa coragem de buscar uma ajuda. E conforme eu fui crescendo, isso também ficou mexendo muito dentro de mim, porque o que será que aconteceu ali? O que será que aconteceu naquele momento que eu tive aquele apagão? Eu não sei até hoje. E isso mexe muito comigo. E aí eu quis procurar essa ajuda agora e aí a Natália, né, minha amiga, me ajudou com a busca desse instituto. Entendi. Então, assim, o instituto também apoia casos, né? Tá quantos anos agora? Tô com 29. 29, então já, né, bastante tempo. É importante falar, frisar o seguinte: nós fizemos todo o trabalho, né, de denúncia e tudo mais, levarmos à delegacia, acompanharmos, acolhimento. Só que, no caso dela, o tempo passou, então prescreveu com relação no caso dela e de outras duas. Só que, no outro contexto, tá, de uma outra pessoa, de duas pessoas que estão conosco, não prescreveu, e vocês vão entender o porquê que tiveram outros encaminhamentos
outras situações. Então, peraí, só pra eu que sou leigo, né? Então, no caso dela, Foi contemporâneo. passou, né? Não tem mais como judicialmente ir atrás. Aí você tem um outro caso que é o mesmo desgraçado, então, no caso. Isso aí. Ah, entendi. Agora entendi. Então, aí ela fortalece a outra Isso no daí. sentido... Cabe alguma coisa judicial nisso? Cabe. E nós estamos nos movimentando. Já existem, até no caso delas, conseguimos a medida protetiva para elas. Legal. Tá? Fatos novos estão ocorrendo, que esses fatos novos eu não posso lançar aqui agora, não posso abrir, mas de uma série de questões que estão acontecendo são bem sérias. São bem sérias, que até para poder falar é bem pesado. Então, assim, a Karen hoje está conosco, está sendo assistida pelo Instituto, e nós temos acompanhado. Sei que às vezes nós não conseguimos dar a resposta que eles esperam, porque não depende somente de nós. Nosso trabalho está aqui, nós efetuamos o trabalho afinco. O Ministério Público está abraçado, está de mãos dadas conosco. A doutora... Esqueci o nome dela agora. Como é que é o nome dela? Não lembro também não, né? Lembro. Esqueci o nome da doutora, da promotora. Agora não lembro. Então, Enfim, o MP tá lá. o MP está junto conosco. Isso que importa. Doutora Heloísa. Heloísa. Sensacional. Todas as vezes que precisamos, ela nos atende, tá? Então, assim, é sensacional. Está sendo um trabalho... Nós estamos como assistente de acusação e tem sido um trabalho árduo há mais de um ano já, tá? E só estamos trazendo isso à tona hoje, porque hoje elas estão sofrendo ataque da sociedade. Sério? Sério. Da sociedade? Das pessoas que moram na localidade, porque ele está indo atrás das pessoas e tentando justificar o erro dele, falando e colocando uma série de questões sobre a vida delas. Jogando todo mundo contra elas. Olha só a situação. Meu Deus. Porque, no caso, o cara tem uma influência na sociedade, na comunidade dele, e por ser um pastor, obviamente. Isso aí. Caramba, cara, que negócio louco, né? Mas assim, uma pergunta pra cara agora. No caso, você bota aí, 8 anos, hoje tem 29 anos. Quando você decidiu, tem um ano, né, que o Jansen falou. Então bota aí, deixa eu ver se minha matemática... já, né? Já. Deixa eu ver se minha matemática tá boa aí. Tá dando aí, sei lá, quase uns 10 anos aí, praticamente, depois que você teve coragem. O que te levou, assim... Se veio machucando você, dá um depoimento aí pra gente entender como é que funciona na mente de uma criança de 8 anos, abusada, né, de alguma forma, e aí 10 anos depois, porque eu peço pra poder você motivar outras pessoas também, que às vezes tem isso dentro ali, quer pôr pra fora e não tem coragem. Como é que faz isso? 10 anos depois, assim. Então, essa motivação veio pelo fato de, hoje em dia, ser mãe. Isso me preocupa muito, porque eu moro no mesmo lugar, eu não sei como continua a atitude da pessoa, entendeu? E isso me preocupa muito, Isso, eu fiquei pensando, eu me abrindo, trazendo isso, essa denúncia, faria com que, de certa forma, amedrontasse a pessoa, né? Sei lá, fizesse a pessoa pensar, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? E, de certa forma, parar, se ainda estiver ocorrendo, entendeu? Aí, isso que me motivou, que me trouxe essa força. Detalhe, de imaginar, assim, outras crianças estão sofrendo. É filho que você tem? Menino ou menina? Eu tenho um casal. Um casal, quantos anos? O meu menino tem 3 e a minha menina tem 1,5. Tem que preocupar. Cara, e detalhe... E tá na mesma região, né? Desculpa, gente. Rapaz, o negócio é revoltante. Ali na região, pegamos algumas fotos do Facebook e ele com muito... Os olhares para as crianças, meu irmão, é um negócio que dá nojo. Caramba. Irmão, os olhares... Você lembra das fotos? Sim. Os olhares para as crianças. Cara, pior não é isso. A família toda sabe quem é o cara. Sabe dos feitos do cara. A esposa sabe dos feitos. Ele envolvia a esposa no meio do negócio. Entende? Nossa. Então, assim... Só que a esposa, por sua vez, era escrava dele. Tem relatos de que ele quebrou o braço dela. Meu Deus. Hoje essa mulher não está mais junto com ele. Entendeu? Então, assim, são coisas assim, meu irmão, que dá nojo. Então a galera tem, na verdade, um medo dele, no caso. Isso aí. Mas por que ele exerce alguma liderança assim tão
tão importante que a galera não consegue levar isso pra polícia. Né? Rapaz, as pessoas tinham medo dele. Ele tem um caso de uma das vítimas que ele tentou até pegar para poder denunciar. Ele forjou um furto de um telefone, levou a pessoa pra delegacia. Tá vendo que todo mundo aqui é meus amigos. Se acontecer alguma coisa aqui, ó, todo mundo vem aqui e me conta. Eu sei de tudo que acontece. Na polícia, é isso? Dentro da delegacia. Caramba. E a pessoa que estava lá realmente era um amigo dele. Então, assim, só que não sabia das coisas que ele fazia. Certamente não sabia, meu amigo. Porque se soubesse, o negócio ficaria... Só que ele se utilizava disso e amedrontava as pessoas em detrimento dessa situação. Meu Deus E as pessoas ficavam com medo. Ele pode mais do que... Vou fazer o quê? Não, e partindo de uma liderança, né, evangélica, você nunca vai esperar uma parada dessa, né? É um negócio meio louco. Mas assim, o que se espera com hoje? Ver ele preso, no caso? Como é que passa no teu coração, assim, pra você se sentir aliviada? Então, tipo assim, eu não posso afirmar de que algo está acontecendo, entendeu? Chegar e falar, ainda tá fazendo. Não, eu não posso falar isso, que eu não sei. Mas a minha esperança é que ele pague pelo que ele fez, entendeu? É por isso que eu não aceito esses ataques vindo da sociedade. Por quê? Porque aconteceu, foi verídico, aquilo aconteceu comigo. Então eu espero que isso seja feita uma justiça por conta disso. Não só por mim, mas pelas minhas amigas que também passaram pela mesma situação. É um negócio, Meu irmão, não é só louco. por isso. Tipo assim, existem alguns relatos de que ele fazia festas para as crianças e buscava as crianças nas comunidades vizinhas, pessoas carentes, e levava lá para a igreja para poder fazer as festas. Isso aqui são elas falando hoje. Mas quantas outras crianças, irmão? Rodrigo, quantas outras crianças já foram abusadas e a gente não sabe? Crianças que hoje, talvez, se pegar, assistir na internet e souber, possa até falar assim, poxa, eu fui, aconteceu comigo. Tá me entendendo? Uhum. Então, assim, hoje isso daqui, nós nos mantemos em silêncio até a data atual, porque nós entendemos que era necessário se manter em silêncio. Mas no momento em que há um ataque direto às vítimas, aí a coisa muda de figura. E hoje o Raiz Gospel hoje está sendo uma voz para essas meninas, Verdade. para essas mulheres hoje. A gente tá aqui, eu particularmente hoje tô sozinho, né? Que não... tô contigo, mas assim, eu digo você tá representando o Instituto, e pra mim, assim, tá sendo chocante, porque a gente não espera isso quando se fala de um pastor. A gente tem casos aqui de algumas outras denúncias e tal, mas assim, com adultos, né? Com pessoas, não que seja menos pior, eu digo assim, quando está aqui, 8 anos, no caso dela aqui, 8 anos de idade, e foi recorrente no seu caso, não? Graças a Deus não, porque... Graças a Deus. Porque quando eu percebi essa maldade nele, eu passei... Fora o medo que eu sentia, eu passei a fugir. Aí, graças a Deus, eu me livrei. E era o mesmo bairro, no caso, também? Caramba, cara. E isso era dentro da igreja que você sofreu isso? Não, uma foi no quintal da casa, que é ao lado da igreja, e a outra foi numa casa de uma irmã que... Porventura, meu pai estava ali fazendo um serviço e ele apareceu e aconteceu essa situação. Cara, não é brincadeira, não dá vontade de falar até o nome, né? Mas, Aí você fala, caramba. uma pessoa que você confia a vida, praticamente, vamos botar desse jeito, você conta os seus segredos, você se coloca ali, você recebe uma palavra de incentivo, a palavra de Deus para sua vida todos os domingos, dá a palavra, dá estudo, e você confia na pessoa. Aquele que era para poder cuidar é aquele que está maltratando. É aquele que está destruindo o psicológico das ovelhinhas. Vamos botar nesse contexto. Meu Deus. Né? Tá, quando a gente canta aquela questão da ovelhinha do bom pastor, né? Aquela questão daquelas músicas, e aí você vê aquele que era para poder apacentar e cuidar, era aquele que... Olha só, deixa eu falar um negócio bem sério aqui. Nós estamos falando de um. Eu sei que existem outros casos também que acontecem, mas nem todos são assim. As pessoas não podem ser julgadas, assim como nós estamos investigando um diácono da igreja
da Igreja Católica, assim como nós já colocamos o Mário, que é o caso do pai Mário, também que foi preso, assim também como a questão do rapaz lá de Nova Iguaçu, do presbítero, que também foi preso. Então, assim, nem todas as pessoas são iguais. Existem pessoas sérias. Existem pessoas que têm o seu ministério e exercem o seu ministério de verdade e com dignidade. Então eu peço para que as pessoas não se machuquem, não se permitam machucar por aquilo que está sendo falado, mas é necessário que venhamos a falar no dia de hoje. Não tem jeito. É um assunto chato, mas é um assunto pertinente que temos que falar. No caso, tem mais meninas aí hoje? Tem, né? Temos. Tem mais. Nós vamos abrir agora. Tem mais alguma coisa para colocar pra gente? Fica à vontade. Se quiser Aqui é o falar aí, momento. pode ficar à vontade. Assim, sobre esses ataques, né, que a gente vem sofrendo, Isso. eu quero deixar bem claro aqui que, tipo assim, se realmente, assim, porque o ataque, ele vem pra gente dar a entender que a gente tá mentindo, entendeu? Como que a gente vai mentir e trazer esse assunto com tão profundidade? Não. E se expor também. Por que você vai se expor? Exatamente. vai ganhar? O que vai ganhar, né, com uma situação dessa? Então, uma frase que eu tô levando essa semana é que o justo não se justifica. Exatamente. Se ele tá chegando no bairro e falando certas coisas da gente, por que ele tá fazendo isso? Eu acho assim, o justo não se justifica. Então, se ele precisa se justificar, por quê? Tem alguma coisa errada aí. Mas, com certeza, o Instituto tá ali em cima, o negócio vai